Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nathan Teixeira e hoje eu quero continuar compartilhando com vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Esse é o segundo vídeo de uma série, certo? Então é uma série intitulada Naturalmente Santos, uma série que eu estou fazendo acerca de santidade. Esse já é o segundo vídeo, então se você está vendo esse vídeo primeiro, eu te aconselho a ver primeiro a primeira parte dessa série para então continuar, para que faça sentido a você a progressão de princípios que a gente está estabelecendo nessa série, certo? Bem, quando a gente fala sobre santidade, um dos pontos que eu estabeleci no primeiro vídeo, simplesmente para dar uma resumida para vocês, é de que a Bíblia, quando fala sobre santidade, ela está falando sobre natureza em primeiro lugar. Porque é muito natural para nós, a gente, ao falar de santidade ou ao falar de pecado, a gente pensar automaticamente em obras, em ações, certo? Para querer então determinar o que é santidade ou o que é pecado. E como eu mostrei no primeiro vídeo, a verdade é que santidade e pecado, quando a gente vai abordar esses temas, nós primeiro temos que falar acerca de natureza para então depois falar de obra, certo? Um dos pontos que a gente estabeleceu no primeiro vídeo é que santidade nada mais é do que você estar ligado com Deus e ser como Deus é. Santidade é você viver e manifestar a natureza do próprio Deus. Em contrapartida, pecado é qualquer coisa que é feita fora de Deus, qualquer coisa que é criada por Deus, mas que não está vivendo no propósito e no centro daquilo que Deus criou ela para ser. Isso posso estar falando tanto de criaturas, como por exemplo pessoas mesmo, que vivem, que fazem planos, mas que estão separadas de Deus, portanto estão debaixo do pecado, como também de ações, qualquer ação, qualquer atitude, qualquer coisa que a gente utiliza das coisas que Deus criou, fora do propósito, do porquê Deus criou, fora de Deus, é o que a Bíblia demonstra como pecado, certo? Então essa série, o intuito que o Senhor colocou no meu coração acerca dessa série é para que não só a gente entenda o que é santidade, não só para que a gente compreenda, biblicamente falando, o que é santidade, mas também para que a gente possa entender qual é o caminho que Deus abriu para que a gente possa estar manifestando essa santidade. Como eu falei também no primeiro vídeo, no momento que tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, o teu coração ele é transformado e tu passa a desejar santidade. Então a verdade é que quando você recebe essa nova natureza, a natureza santa de Deus, você passa a desejar andar em santidade. Tu passa a não mais ter prazer com o pecado, não no entendimento de que tu não possa ser tentado a algum prazer pecaminoso, mas você não mais tem o desejo de viver em pecado, e mesmo se você peca ou se você falha, isso já não mais é agradável a você se sente mal por ter cometido tal erro. Quer dizer, toda a nossa relação com o pecado muda completamente quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador. E é por isso que é tão pesaroso ao cristão quando ele falha, quando ele erra e existe de novo dentro de nós um desejo em andarmos em santidade. Tem um versículo muito interessante em 1 de João, que fala que quem em si mesmo tem essa esperança, e a esperança ali no contexto está falando da esperança de ser filho de Deus, quem em si mesmo tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Quer dizer, naturalmente, ao você se tornar filho de Deus e conhecer o amor que Deus tem por você, isso gera em você uma transformação que te impulsiona a santidade. Eu não vou repetir tudo que eu falei no primeiro vídeo, mas basicamente esse é o ponto do porquê é tão importante a gente falar sobre esse assunto. Porque a coisa mais frustrante é tu ter algo que te impulsiona uma direção, mas não entender exatamente como que tu pode potencializar e permitir que essa santidade que Deus colocou dentro de você se manifeste cada vez mais. Então, para a gente começar a entender acerca desse assunto, o fundamento que a gente tem que entender para começar a falar sobre santidade é o que eu abordei no primeiro vídeo, que é sobre natureza, certo? Quando a gente fala sobre sermos santos ou sermos pecadores, nada adianta você estar olhando para as tuas obras, você tem que olhar para a sua filiação. A verdade é, eu te faço uma pergunta, você é santo? O mais natural para o cristão, quando ele é questionado com uma pergunta como essa, é ele começar a examinar suas obras para poder dizer se é ou não pecador, ou se a pessoa é santa ou se ela é pecadora. E é exatamente por causa disso, é exatamente por causa das pessoas ficarem analisando as suas obras, que a maioria dos cristãos, elas creem que elas ainda são pecadoras. Quer dizer, a maioria dos cristãos ainda vestem a identidade de
pecadores. Eu acredito que se você tem um pouco de tempo como cristão, você já deve ter ouvido algumas pessoas falarem: nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores, mas nós somos salvos pela graça. Quer dizer, o entendimento é que a graça de Deus cobriu os nossos pecados, de maneira que agora eu continuo sendo pecador, mas meus pecados estão perdoados. O que não é o que a palavra de Deus nos ensina. Quer dizer, esse entendimento, até esse ensinamento que muitas igrejas elas pregam, elas ensinam isso, é uma das razões do porquê a gente não vê a manifestação da santidade que Deus colocou dentro de nós se manifestar de maneira poderosa. É porque a gente ainda continua nos identificando e nos vestindo de uma identidade que já não faz parte de nós. E a razão é, por que as pessoas elas continuam se identificando como pecadoras quando a palavra de Deus claramente diz que nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade? Por que os cristãos que nasceram de novo, que receberam uma nova natureza, que se fizeram um só espírito com o Espírito do Senhor, que fala de 2 Coríntios 6,17, que se tornaram uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, por que nós, cristãos que já nascemos de novo, por que a gente continua se identificando com o pecado? É porque as pessoas, elas ao invés de olharem a palavra de Deus e o que a palavra de Deus declara acerca da nossa nova natureza, elas olham para suas obras. Quer dizer, ela aceita Jesus como Senhor e Salvador, ela começa a sua vida com o Senhor, e daí ela recebe um novo coração, ela está animada para a nova vida que ela tem agora com Jesus, e às vezes no caminhar, no andar dessa nova vida, ela é tentada com algum erro, com algum pecado, ela acaba falhando por causa da fraqueza da carne, ela olha em redor, vê os seus erros e falhas e ela pensa, eu ainda sou um pecador, porque ela está olhando e exaltando a experiência que ela está tendo nessa sua caminhada com Cristo acima do que a palavra de Deus diz acerca de quem ela é. A Bíblia diz que eu recebi que eu me tornei uma nova criatura, que essa nova criatura ela é santa, ela é irrepreensível, ela é inculpável, que fala em Colossenses. Em Colossenses fala que pelo sangue de Cristo, ele nos apresentou santos, irrepreensíveis e inculpáveis, certo? E tem muitos outros versículos que falam acerca disso. Falam sobre as características dessa nova natureza que nós recebemos em Jesus, certo? Então, para a gente continuar falando sobre isso, porque a questão é, nós não queremos apenas saber sobre essa nossa natureza. Nós não só queremos saber das características da nova natureza que nós recebemos quando a gente nasce de novo em Cristo Jesus. A gente quer entender como é que eu posso fazer com que essa natureza se manifeste cada vez mais no meu dia a dia, na minha vida. E eu quero mostrar como naturalmente isso é o que acontece quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, é por causa disso que eu intitulei essa série de Naturalmente Santos. Quando você pensa sobre tu ser santo naturalmente, às vezes isso pode não parecer fazer sentido, porque quando a gente fala de santidade, na verdade o que as pessoas pensam é esforço, privação, falhas, quer dizer, uma metas não alcançadas, quer dizer, a santidade às vezes pode parecer ter tudo envolvido menos naturalidade, quer dizer, eu não tenho como naturalmente ser santo. Se eu quiser andar em santidade, eu terei que me privar, eu terei que fazer um grande esforço e basicamente santidade é colocado como um patamar inalcançável, mas que a gente sempre tem que estar tentando com muito esforço alcançar. E não é isso, e de novo, isso se torna um caminhar muito frustrante na nossa vida como cristão, e não, por quê? Porque não é isso que a Bíblia ensina. Então, de novo, quando a gente fala sobre naturalmente sermos santos, as pessoas às vezes não entendem o que isso significa, mas eu quero mostrar um versículo que concorda com esse princípio. Em Romanos capítulo 6, a partir do versículo 16, fala assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Olha que interessante.
Ele está falando, olha, quem você se apresenta para ser servo, você se torna servo daquele a quem você obedece. E aqui ele fala assim, quando vocês estavam sendo servos do pecado, por causa da obediência de Adão ao pecado lá atrás, quando vocês eram servos do pecado, vocês ouviram a doutrina da salvação e vocês obedeceram de coração a forma de doutrina com que foram entregues a você. O que ele está falando? Ele está falando do processo de salvação, certo? Que a fé vem pelo ouvir e do ouvir pela palavra de Deus, certo? E quando tu ouve a palavra do evangelho, tu crê no evangelho, você nasce de novo. Então ele está falando, quando vocês eram servos do pecado, vocês ouviram as boas novas. Vocês obedeceram de coração a forma de doutrina que vocês foram entregues. Que obediência de coração é essa? É a obediência da fé. É quando você crê na palavra do evangelho de coração. E qual que é o efeito que gera no homem quando ele crê na doutrina do evangelho? Aqui fala no versículo 18. E libertados do pecado. Quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, literalmente você se torna uma nova criatura. Você é libertado do pecado e não só isso, você se torna servo da justiça. Quer dizer, da mesma maneira que tu era escravo do pecado, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A Bíblia que Paulo está afirmando que tu se torna escravo da justiça quando você nasce de novo. Quando tu crê em Jesus Cristo, você é transformado e tu se torna escravo da justiça. Agora, se a gente parar para pensar o que significa ser escravo do pecado, vamos usar de exemplo como era a nossa vida anteriormente. Quer dizer, quando tu é servo do pecado, você tem inclinação natural ao pecado. Mesmo que a influência de Deus e a consciência que Deus deixou em nós, quer dizer, todo esse conhecimento intuitivo que existe dentro do homem, que Deus coloca em nós e sobre nós, que nos dá a escolha de fazer com que a gente conheça a verdade e busque aquilo que é bom, a verdade é que mesmo com todos os nossos desejos em fazer o que é bom, existia algo dentro de nós que nos impulsionava ao pecado. É o que Paulo fala em Romanos capítulo 7, depois a gente vai ver esse capítulo, que é um capítulo muito importante para a gente entender os princípios de como a santidade funciona e ela opera na vida de um cristão, mas em Romanos capítulo 7 ele fala disso, ele fala dessa lei que está nos meus membros, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Aquele versículo que muitas pessoas utilizam para até explicar a sua vida de pecado, eles falam, o que eu quero fazer, eu não faço, aquilo que eu não gostaria de fazer, eu acabo fazendo, certo? E vocês vão entender qual que é o contexto que Paulo ele utiliza nesse capítulo 7 de Romanos. Não é uma desculpa para tu simplesmente aceitar que você é um pecador e naturalmente você sempre vai estar pecando em qualquer momento. Não é isso que Paulo ensina nesse capítulo e depois eu vou falar sobre esse capítulo. Mas basicamente, isso faz sentido na antiga natureza. Quando tu era servo do pecado, mesmo que tu tentasse se santificar e se justificar, tu podia ajustar algumas coisas com o poder da vontade, da vontade própria, do teu poder de decisão, certo? Mas a verdade é que tu continuava servo do pecado. Tinha algo dentro de você que te impulsionava a pecar, a falhar, a obedecer à vontade da carne, e não a vontade de Deus. Então, se a gente olha isso de maneira contrária, agora que nós fomos livres do pecado, nós nos tornamos servos da justiça, o que isso significa? Que existe agora, dentro de você, o Espírito Santo de Deus, um novo coração que te impulsiona a produzir frutos de justiça. Existe dentro de ti um Espírito que produz fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, que é domínio próprio. Quer dizer, existe uma transformação real dentro do cristão, quando ele nasce de novo, que tu se torna agora escravo da justiça. Uma vez eu estava ensinando sobre isso e um irmão ele falou, cara, eu não gosto desse termo escravo da justiça, escravo de Deus e tal. E um entendimento que o Senhor me deu acerca disso, até para explicar para ele naquele momento, é que nós somos escravos no entendimento da mesma maneira que um animal ele é escravo à natureza a qual ele tem. Quer dizer, um cachorro ele é escravo à natureza de cachorro dele. Quer dizer, ele está debaixo dessa natureza e não tem o que ele fazer para mudar. Ele é escravo da natureza de cachorro dele. Ele vai ter os instintos caninos dele, mesmo que ele não queira ter. Não importa o quanto ele queira ser uma ovelha, ele continuará sendo um cachorro, porque ele é escravo dessa natureza. Então, da mesma maneira, nós antes éramos escravos do pecado. Nós tínhamos essa natureza. E mesmo que tu pudesse praticar algumas obras justas, isso não fazia de você justo.
Porque tu ainda era escravo do pecado. Da mesma maneira agora, que nós nos tornamos escravos da justiça, mesmo que tu ainda tenha a capacidade de pecar, mesmo que tu ainda tenha a capacidade de ser tentado ao pecado, e eu vou explicar, a Bíblia explica exatamente por que isso aí, se eu tenho uma nova natureza e ela é santa, por que eu ainda sou capaz de ser tentado ao pecado? Como é que eu posso ainda ter a capacidade de pecar se eu sou santo agora? E nós vamos explicar tudo isso, e é muito importante que a gente entenda, para a gente entender como funciona essa operação da graça de Deus em manifestar a santidade que Ele já colocou dentro de nós, no nosso dia a dia, nas nossas palavras, nas nossas ações. Então a gente vai indo ponto a ponto falando sobre isso, mas o ponto aqui que eu estou falando é, no momento que tu se torna uma nova criatura, existe dentro de você uma nova natureza que te impulsiona naturalmente, é uma força de dentro para fora, da mesma maneira que um cachorro naturalmente ele é cachorro, age como cachorro, pensa como cachorro, o instinto dele faz ele viver como cachorro, da mesma maneira. Quando tu se torna escravo da justiça, naturalmente tu é impulsionado à santidade e justiça. E vocês vão ver mais para frente aqui nesse próprio capítulo. Continuando, versículo 19. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros, tá? Para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que frutos tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Basicamente ele está falando assim, agora que vocês têm essa nova natureza, apresentem os membros de vocês aos impulsos dessa nova natureza. Apresentem os vossos membros agora para praticar o contrário do que vocês praticavam naquela antiga natureza. Agora que vocês são servos da justiça, ofereçam os membros de vocês como instrumentos para operar aquilo que em natureza agora vocês são. E depois ele fala no versículo 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus ou escravos de Deus, tendes o vosso fruto para santificação e por fim a vida eterna. Olha que interessante. Ele está falando, agora que tu se tornou escravo da justiça, escravo de Deus, qual é o fruto que você vai produzir? Santidade. Só que, irmãos, veja a figura de linguagem que Paulo utiliza aqui. Ele utiliza fruto, ele fala de fruto. Quando a gente fala de fruto, a gente tem que falar de uma árvore, a gente tem que falar de alguma planta. E toda planta, toda árvore, ela passa por um processo. O processo inicial de uma árvore que vai produzir fruto um dia começa com a semente. A semente é o potencial. Dentro de uma semente, ali está a natureza da árvore que vai brotar e depois dar fruto. Então, quando tu planta uma semente, ela já tem ali o DNA, a natureza daquela árvore, mas ela só vai produzir o fruto, certo? Só vai multiplicar e manifestar o fruto do DNA, da natureza que ela contém, quando ela for plantada no solo e quando ela for regada, quando passar tempo e ela crescer, e então ela dá fruto. Então, o que acontece é, quando tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, quando eu utilizei esse versículo no vídeo passado, onde fala que nós fomos de novo gerados, ou em outras palavras, nós nascemos de novo pela semente incorruptível pela palavra de Deus. Quer dizer, concordo com o que a gente acabou de falar aqui, que a gente ouviu a doutrina da nossa salvação e a gente obedeceu de coração. A gente recebeu a palavra de Deus, a semente de Deus, que é a palavra dele, e no momento que a gente creu, a gente se tornou uma nova criatura, certo? Em Cristo Jesus. O DNA de Deus se faz um só com o nosso DNA. Em outras palavras, nós nos tornamos um só com ele em espírito. Em natureza, nós nos tornamos um com Deus. Por isso, somos chamados de filhos de Deus. Só que essa transformação que acontece imediatamente no momento que tu crê em Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, ela não gera mudança total e imediata no teu exterior. Quer dizer, tu é transformado interiormente e daí começa um processo interno para o externo, interior, um processo interior, onde o teu coração muda
O teu coração, no entendimento de a tua natureza, ela muda instantaneamente. O teu espírito, ele passa da morte para a vida. O teu espírito, teu homem espiritual, nasce de novo, nasce de Deus, filho de Deus, é conectado com o Senhor. Se faz um só espírito com o espírito do Senhor. Tu tem uma natureza completamente diferente agora no teu homem espiritual. Só que as manifestações dessa natureza transformada no teu interior, ela é um processo, ela vai avançando. Aqui coloca a santidade como um fruto da liberdade do domínio do pecado e da servidão da justiça agora. Quer dizer, é um fruto. Para ter um fruto, primeiro tem que ter uma raiz, tem que ter uma árvore que comece a crescer e se estabelecer, e daí os frutos de santidade começam a manifestar. Mas quando você vê uma árvore, por exemplo, a figura de linguagem utilizada aqui, quando você vê uma árvore produzindo fruto, você não vê ela se esforçando em produzir fruto. Eu já vi exemplos de pastores dizendo, e é engraçado, porque você não vê uma árvore de maçã se esforçando e... Daí quando vê, sai um monte de maçãzinha e ela produz maçã e... Ufa, consegui produzir maçã. Ai, agora eu posso me sentir uma árvore de maçã. Não é assim que funciona. Ela já é uma macieira desde a semente. Quer dizer, a natureza dela é macieira. Não é quando ela produz maçã que ela passa a ser uma macieira. Ela produz maçã porque ela é uma macieira e não o contrário. Faça-se a árvore boa, seus frutos serão bons. Faça-se a árvore má e seus frutos serão maus. O que Jesus está falando é o seguinte: se você deixar de ser uma árvore de pecado e se tornar uma árvore de justiça, naturalmente você vai produzir o quê? Justiça e santidade. Você vai produzir justiça e santidade. Então o problema não é o fruto, o problema é a árvore. Então no momento em que você nasce de novo, naquele momento, tu não é mais pecador. Tu agora é santo e justo. E você passa então tu passa agora a entrar num processo de amadurecimento, onde a tua nova natureza que tu recebeu começa a te mudar de dentro para fora e toda a tua vida começa a ser transformada em um processo de santificação progressiva que é natural ao homem nascido de novo. Só que o que a gente vê geralmente? A gente vê o contrário. A gente vê muitos cristãos com desejo de andar em santidade, mas angustiados e frustrados porque não conseguem ver essa manifestação. Muito por quê? Porque eles estão tentando produzir santidade para se sentirem santos. Quando um dos princípios fundamentais para permitir que essa santidade que tu recebeu gratuitamente pelo Senhor Jesus através da sua graça se manifeste, um dos princípios fundamentais, fundamental, é você entender e crer que tu já é santo no momento que tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Abra comigo agora em Efésios capítulo 4. Então vocês lembram que, como eu falei no primeiro vídeo, o Senhor falou sobre nascer de novo para Nicodemos em João capítulo 3. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, se eu não me engano, ele fala sobre a gente ter sido gerado de novo, de ter nascido de novo através da semente incorruptível pela palavra de Deus. Quando a gente vê esse novo nascimento, 2 de Coríntios 5,17, que quem está em Cristo, nova criatura é, está falando de uma criatura completamente diferente, tu passa de um tipo de criatura para outro tipo de criatura. A pergunta é, como é que é essa nova criatura? Como é que é esse novo homem que foi gerado por Deus em mim quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador? Olha o que fala aqui em Efésios, capítulo 4. Vamos ver no versículo 22, fala assim que quanto ao trato passado, quer dizer, quanto àquela antiga vida que vocês tinham, vos despojeis do velho homem, quer dizer, te despe daquele velho homem que você tinha antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. De novo, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais. Então ele fala, te despe do velho e se revista do novo, tá? E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. A Bíblia aqui está dizendo que o teu novo homem, a nova criatura gerada dentro de você, o que vai falar lá em Efésios capítulo 2, que nós somos feituras suas, feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa nova criatura, esse novo homem, certo? Como é que ele é? Ele é verdadeiramente justo e verdadeiramente santo.
Só o fato de falar verdadeiramente mostra que existe uma falsa justiça e falsa santidade. E muitas vezes, até mesmo dentro das igrejas, é pregado a falsa santidade. Qual que é a falsa santidade? Eu atrelo a minha santidade às minhas obras. As minhas obras determinam se eu sou santo ou não. Quer dizer, você ser santo é se vestir assim como eu me visto. Você ser santo é você falar dessa e daquela maneira. E eles colocam muitos princípios exteriores como estabelecendo aquilo o fundamento de santidade. E o mais interessante é que na vida de Jesus, esses homens que mais andavam em santidade eram os que Jesus mais repreendia. Quer dizer, homens, fariseus, os príncipes da lei, os principais sacerdotes, os escribas e fariseus, aqueles que mais guardavam a lei dentre os homens daquela época, eram os homens que não provaram da salvação que Jesus veio trazer, ou em grande parte não provaram. Por quê? Porque eles entendiam santidade pelas suas obras exteriores. Eles achavam que eles estavam fazendo melhor que todos, portanto, eles estavam garantidos no reino de Deus. Eles se sentiam santos, eles se sentiam justos por causa das obras de justiça e santidade que eles conseguiam produzir. Então, já que eu estou conseguindo produzir mais obras justas, mais obras santas que o restante, com certeza eu vou entrar no reino. Se alguém vai entrar, será eu. E exatamente isso foi o que impediu eles de provarem a salvação que Jesus veio trazer. Isso é falsa santidade. Isso é uma santidade que não é verdadeira. Então, santidade que é baseada apenas em obras não é verdadeira santidade. Certo? Verdadeira santidade é a natureza, nova natureza que tu recebe de Deus nesse novo homem criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. E é óbvio que uma natureza santa vai produzir fruto de santidade. Então, eu estou dando ênfase na natureza porque isso é fundamental. Você tem que entender que você já é santo para então poder começar a permitir que essa santidade manifeste no teu exterior. Enquanto você continuar se identificando com o pecado e tu deixar que os erros e falhas no teu caminhar, no meio do teu caminho com o Senhor, determinem no teu entendimento quem você é, você nunca vai realmente permitir que a graça de Deus te empodere a manifestar abundantemente a santidade. Aqui claramente diz que nós fomos criados em verdadeira justiça e santidade. Abra comigo agora em 1 de Coríntios, capítulo 1. Em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, fala assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Então tu vê que aqui ele está se direcionando à igreja que se encontrava na cidade de Corinto. Olha o que ele fala. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Paulo aqui está chamando a igreja, aqueles que faziam parte da igreja que se encontrava em Corinto, de santos. Os santificados em Cristo Jesus, chamados santos. E tu vê que ele não fala só sobre eles. Ele aqui engloba não só eles, mas todos aqueles que invocam o nome do Senhor Jesus. E quando você junta isso com Romanos capítulo 10, que fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo, basicamente o que Paulo está falando é: todos que são salvos são chamados de santos. Paulo estava chamando esses homens de santos. E se a gente tiver um entendimento, como, por exemplo, vou usar como exemplo a Igreja Católica, de que alguns são santos, outros nem tanto, e que a gente só pode estabelecer alguém como santo de acordo com o que aquela pessoa produziu na sua vida, quer dizer, se tu atingir um patamar do que a gente considera ser santo, então a gente te canoniza e coloca você como um dos santos que viveram na Terra. Se tu atrelar as obras para definir alguém como santo, eu vou te falar, eu vou ser bem sincero com você, tu não poderia chamar ninguém de santo. Tu vê aqui Paulo chamando de santos todos aqueles que confessam o Senhor. Todos aqueles que são salvos, Paulo está falando, vocês são santos. Por quê? Porque Paulo não estava olhando, as obras deles para determinar se eles eram santos, ele estava olhando a natureza deles. Quer dizer, o que determina se tu é santo ou não, não são as tuas obras, mas a tua filiação, de quem você é filho. Se você é filho de Adão, então tu tem a natureza caída que Adão herdou pelo pecado dele. Portanto, tu é pecador.
E não importa quantas obras de justiça você consiga praticar. Tu pode praticar mais obras de justiça que todos os homens pecadores na face da terra. Você continua sendo pecador e tu está debaixo da condenação. É o que a gente leu em Romanos capítulo 6, que ele fala, quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. O que isso significa? Que quando a gente era servo do pecado, a gente não tinha capacidade de produzir alguma obra boa? É óbvio que isso não é verdade. Mesmo sendo servos do pecado, a gente tem com o nosso poder de decisão, com a consciência do certo e do errado, com a influência de Deus sobre nós, a gente tem a capacidade de tomar atitudes que são corretas. Mas a questão é, tu ser escravo do pecado, tu tá livre da justiça, significa que mesmo que tu pratique obras justas, tu não se torna justo, a tua natureza continua sendo pecadora, mesmo que tu pratique obras de justiça. Da mesma maneira, olhando ao contrário, agora que tu é servo da justiça, mesmo que tu, como cristão, ainda possa, se tu falhar, ou mesmo que tu ainda tenha a capacidade de ser tentado ao pecado, isso nada interfere na natureza que agora tu tem, que é santa e justa. Paulo, sabendo disso, ele podia falar com ousadia, vocês são santos. Porque ele sabia que ele estava falando de uma natureza que é dado gratuitamente a todos os homens que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então quer dizer, Paulo sabia, eu posso te chamar de santo no momento que tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador, porque a natureza santa não é algo que tu alcança por tuas obras, a natureza santa é algo que tu ganha gratuitamente quando tu coloca a tua fé em Jesus Cristo. Quando você nasce de Deus, você nasce verdadeiramente justo e verdadeiramente santo. Essa é a tua natureza. Essa é a verdadeira identidade de quem você é. Agora, sabe o que é o mais interessante? Que Paulo, ele está falando isso para a igreja de Corinto, e eu vi que ele não só está incluindo só a igreja de Corinto, ele está incluindo todos aqueles que invocam o nome do Senhor, mas ele está especificamente chamando a igreja de Corinto de santos. E se você já leu a carta de Coríntios, a primeira e a segunda carta de Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto estava bem bagunçada. A igreja de Corinto estava com pecado. Tinham pessoas pecando na igreja de Corinto. Paulo, nas duas cartas, ele está tendo que lidar com muitas questões e problemas que estavam tendo, pessoas se embebedando no momento da comunhão, certo? Um rapaz estava adulterando, na verdade, fornicando com o que dá a entender a sua madrasta, com a mulher do seu pai. Quer dizer, coisas que Paulo falou, cara, vocês... tem gente cometendo certo tipo de pecado dentro da igreja de vocês, que nem entre os gentios, nem no meio dos ímpios você ouve falar sobre esse pecado. Então Paulo, ele teve que lidar com várias questões nas cartas para estar ajustando, repreendendo, exortando os irmãos na igreja de Corinto, mas isso não o impediu de chamá-los de santos. Santos. Por quê? Porque Paulo entendia essa revelação. Que santidade não é algo que tu produz para se tornar santo. Você não produz santidade para se tornar santo, você se torna santo gratuitamente e isso produz santidade. Da mesma maneira que tu se tornou pecador. Você não produziu pecado para se tornar pecador, você nasceu pecador e por isso produziu pecado. É o inverso, é o mesmo princípio, só que com efeitos contrários. Então, você é santo? Se você já nasceu de novo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você tem uma nova natureza e ela é verdadeiramente justa e verdadeiramente santa. Então, de novo, para a gente falar de santidade, a gente tem que falar primeiro de natureza. Segundo, você tem que entender e crer que você agora é santo. Esse é um dos princípios pilares para que a gente possa permitir que essa santidade manifeste. Porque a questão é a seguinte, se tu for parar para pensar nesse assunto e você fala... Natan, se eu realmente agora sou santo, se eu realmente agora, ao aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu sou verdadeiramente santo, verdadeiramente justo, por que às vezes eu não me sinto assim? Por que às vezes pode parecer tão difícil andar em santidade? Por que às vezes tem certas coisas na minha vida, às vezes, que eu não quero estar praticando e eu estou caindo de maneira recorrente nesse pecado, nesse erro, nessa falha? Porque se eu sou santo... Então não deveria naturalmente a santidade se manifestar na minha vida? E a resposta é sim, deveria e não só. Mas a santidade ela manifesta de maneira natural. Só que, dependendo do que tu entende como aquilo que tu recebeu em Cristo Jesus. A palavra de Deus fala o seguinte, em Marcos, eu acho que é capítulo 13. Ele fala, pelas vossas tradições vocês invalidam a lei de Deus. O poder, a capacidade da palavra de Deus é ilimitada. Quer dizer, a palavra de Deus ela
toda poderosa, ela tem todo o poder para cumprir aquilo a qual ela professa, a qual ela declara, certo? Só que a palavra de Deus, ela só produz, só libera o seu poder no coração daqueles que creem, certo? Então tem muitas coisas que a gente crê como sendo verdade de Deus, que na verdade não é o que a palavra de Deus nos ensina. Então quando tu crê numa doutrina de homens, quando tu crê numa tradição humana, você automaticamente está te impedindo de ter o fruto da verdade que a palavra de Deus declara sobre você, porque você não conhece a verdade ou você não está crendo no que a palavra de Deus declara. E tudo no reino de Deus, ele funciona com esse princípio. A graça de Deus e a fé que opera a graça em você. Quer dizer, a graça de Deus é o que Deus te oferece, é o poder, a capacitação de Deus sobre você, gratuitamente, sem você merecer, sem você ter como pagar por ela. E a fé é o que permite que essa graça opere em você. Então, o primeiro ponto que você tem que entender para permitir que essa natureza santa flua e produza mais abundantemente santidade no teu dia a dia, na tua vida, nas tuas palavras, nos teus pensamentos, nas tuas ações, a primeira coisa é, você precisa crer, conhecer e crer que você já é santo através do que Cristo fez por você. Que você já é justo através do novo nascimento que Cristo gerou dentro de você, quando aceitou Ele como teu Senhor e Salvador. Cumprindo em você o que fala em 2 Coríntios capítulo 5, que aquele que não conhecia pecado, Jesus, foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. E você se tornou a justiça de Deus, você se tornou santo gratuitamente pelo novo nascimento. Ao nascer de Deus, você se fez um com quem Ele é. A própria natureza de Deus é a tua natureza, tu é participante da natureza dele. E assim como Ele é santo, tu já é santo. Você já é santo. Então, para tu começar a permitir, tem um versículo em Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Fala assim, assim como um homem se imagina no coração, assim ele é. Quer dizer, a maneira como você, a imagem que você tem de você mesmo, é o que vai produzir a manifestação e a expressão da vida que você vai levar. Sabe qual que é a questão? A questão é o seguinte, nós somos um ser espiritual, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Só que dessas 3 partes que nós possuímos, tem 2 partes que são muito tangíveis, são muito palpáveis a nós. Uma delas é a carne, obviamente. A carne, ela é visível, a gente consegue ver ela, sentir ela, provar ela, tá? Então, por exemplo, se eu perguntar para você, você está com frio ou você está com calor? Você não vai precisar de 3 dias de jejum e oração para me responder. Se eu perguntar acerca da tua carne, tu consegue me dizer. Se eu perguntar características da tua carne, qual que é a tua aparência, você vai poder me dizer. Porque você sabe a aparência da tua carne. Você sabe se você está com calor, você sabe se você está com frio, certo? Então, a nossa carne, ela é muito palpável, ela é muito evidente para os nossos sentidos naturais. Se eu perguntar acerca da tua alma e perguntar, você está triste ou você está feliz? De novo, você não vai precisar de 3 dias de jejum e oração para poder me responder essa pergunta. Você pode dizer automaticamente, cara, eu estou triste, eu estou feliz. Por quê? Porque são sentimentos, é palpável, você sente, você está automaticamente ali sentindo, naturalmente você está sentindo como a tua alma está. Certo? Então, das 3 partes nossas, tá? Só como exemplo, eu estou mostrando que a carne e a alma, elas são tangíveis, elas são palpáveis. Você tem como dizer rapidinho como ela é, como ela se encontra e as características dela. Agora, se eu te perguntar, como é que está o teu espírito? Tu não tem como me dizer. Tu não tem como me dizer como é que está o teu espírito simplesmente tentando sentir. Deixa eu sentir como é que está o meu espírito. Você não tem como fazer isso. Você não tem como me dizer quais são as características do teu espírito, porque tu não consegue, com sentidos naturais, saber ou sentir como tu é no teu homem espiritual. Como é que a gente sabe como a gente é nessa nova natureza, no nosso novo homem espiritual? Tu não tem como saber, a não ser pela revelação do que a palavra de Deus nos diz. Certo? Por isso que é tão importante que tu conheça e creia na identidade que a Bíblia diz que agora você é.
Porque apesar de você ter uma nova natureza completamente nova no momento que tu aceita Jesus como Senhor e Salvador, tu ainda tem uma mente que foi influenciada pelo mundo, que foi influenciada pelo pecado e que te faz ver, que faz você ver você mesmo como tendo uma identidade diferente daquela que agora você possui no teu novo homem. Você está me entendendo? Quer dizer, apesar de você ter uma nova natureza que te impulsiona à santidade, a tua maneira de pensar não foi transformada automaticamente no momento que tu aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, se tua natureza é santa, o que tu precisa mudar para permitir que essa natureza produza e manifeste exteriormente cada vez mais a santidade que você já recebeu quando aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você precisa mudar a maneira que você pensa. Você tem que mudar a maneira como você te vê. Você precisa começar a ajustar a maneira como Deus te vê com a maneira que você te vê. A palavra de Deus fala, eu vos guiarei com os meus olhos. Quer dizer, dizendo que Deus ele nos guiaria nessa vida como? Fazendo com que a gente visse como Ele vê. Quer dizer, para tu poder permitir que essa santidade que está dentro, ela se potencialize no teu exterior, o primeiro passo que tu tem que fazer é ter a revelação de que você já é santo e já é justo, que essa é a tua verdadeira identidade no momento que tu aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador. E esse é o princípio que a gente encontra em Romanos capítulo 6. Abram comigo. Em Romanos capítulo 6, ele começa no versículo 1 com uma pergunta retórica. Paulo fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Quer dizer, essa pergunta é uma pergunta retórica. Mas olha que interessante, por que Paulo faz essa pergunta? Por que Paulo faz essa pergunta de permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Porque o contexto, desde o capítulo 1 de Romanos até aqui, esse começo do capítulo 6 do livro de Romanos, Paulo ele está estabelecendo o ponto de que a nossa salvação, a nossa justificação, você ser imputado justo diante de Deus, não vem pelas suas obras, mas vem gratuitamente quando você coloca a fé naquele que justifica o ímpio. É o que fala em Romanos 3, se eu não me engano, ou Romanos 4, fala que aquele que pratica qualquer obra, não lhe é imputado a recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. Está falando aquele que faz qualquer obra que seja, ele não vai receber algo de graça, porque ele teve que fazer algo para receber aquilo, certo? Depois ele continua, mas aquele que não pratica o quê? Não pratica qualquer obra, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Está falando o princípio de que tu se torna justo ao crer naquele que justifica o ímpio e não tem obras que tu possa fazer para te fazer alcançar essa posição. Você recebe naturalmente ao crer em Cristo Jesus. Então, se é por graça, se é totalmente gratuito, se eu recebo essa justificação gratuitamente, então, e daí ele chega até a falar, né, que onde abundou o pecado, quer dizer, o pecado de Adão abundou em mais pecado. E daí ele fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Daí ele entra nesse versículo. Que diremos, pois? Pecaremos então para que a graça abunde? Ele está fazendo o seguinte, olha que interessante. Porque a pregação de Paulo acerca do evangelho fazia com que Paulo tivesse que fazer esse tipo de pergunta. Quer dizer, se tu escutasse a pregação de Paulo, a pergunta lógica para Paulo seria, Paulo, se é gratuito, se é totalmente por graça, não depende do que eu faço ou deixo de fazer, então tudo bem a gente continuar vivendo em pecado? Se é só crer em Jesus e continuar vivendo em pecado? E é perguntas que algumas pessoas me fazem às vezes. Mas olha que interessante, a questão é, o fato de Paulo ter que fazer essa pergunta, ele faz essa pergunta mais vezes em Romanos, mostra que a pregação de Paulo levava você a se perguntar sobre isso. Certo? Por quê? Porque é totalmente gratuito. É totalmente pela graça a tua justificação. Mas ele faz essa pergunta. Então, tá, mas o que você está querendo dizer? Então, já que é totalmente gratuito, tudo bem? Vão permanecer em pecado para que a graça abunde ainda mais? Olha a resposta de Paulo no versículo 2. De modo nenhum. De modo nenhum. Mas por que não? Se é totalmente gratuito, se não depende do que eu faço ou deixo de fazer a minha salvação, por que não continuar vivendo em pecado? Não é uma pergunta lógica? É a própria pergunta que Paulo faz aqui. E é interessante, porque se tu pegar essa pergunta e tu fizer essa pergunta para inúmeras denominações religiosas, tu pegar várias denominações religiosas e tu fizer essa pergunta, denominações cristãs, tá? E tu fizer essa pergunta, ei, tudo bem eu continuar pecando então, já que é por graça que a gente é salvo? Eu te garanto que a maioria, 99% das igrejas, vai dizer, não, claro que não, você não deve continuar pecando. Mas se eu perguntasse para elas, por que não? Se é totalmente gratuito, por que eu devo parar de pecar? Se não é por graça, por que eu devo parar de pecar?
É aí que as respostas dessas muitas denominações iria mudar. Quer dizer, a resposta ia ser basicamente a mesma na primeira pergunta. Posso continuar pecando? Eles iam falar não. Quando você pergunta por que não? Uns iam falar, porque senão a ira de Deus vai cair sobre você. Outros iriam falar, não, porque sem santidade você não vai ver o Senhor. Você foi salvo por graça, mas agora você tem que fazer a manutenção, senão você não vai ser salvo. Você não vai concluir a tua salvação. Outros iriam dizer, não, se você continuar pecando, tu não vai perder a tua salvação, mas Deus não vai estar mais com você e Ele não vai responder tuas orações. E teriam inúmeras respostas para responder essa pergunta do porquê. Agora, vamos ver a lógica de Paulo? Como é que Paulo responde isso? Então, Paulo, ele dá uma resposta categórica. Não, de modo nenhum. Agora que já que a salvação é por graça, vamos continuar pecando? Obviamente que não. Tá, mas por que não, Paulo? Olha o que ele fala. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Veja que Paulo, ele responde essa pergunta com outra pergunta. Ele fala, se nós morremos para o pecado, como tu vai continuar vivendo nele? Sabe o que Paulo aponta? Paulo aponta aqui para a natureza. Paulo está falando o seguinte, você não está sabendo que quando você nasce de novo, quando você aceita Jesus como seu Salvador, tu morre para o pecado? Quer dizer, algo é transformado dentro de você, tu não consegue mais viver em pecado. Algo muda no teu interior. Então, a pergunta é, vamos continuar pecando? Obviamente que não. Por que não? Porque tu não vai mais querer viver em pecado. Porque tua natureza vai ser transformada. Porque tu vai estar morto por pecado, você não vai mais querer ter nada a ver com o pecado. Quer dizer, a tua relação com o pecado vai mudar completamente. É o que eu já falei algumas vezes, às vezes em umas pregações eu falei, cara, se você quer ter uma vida em pecado, a pior coisa que tu faz é aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Tu nunca mais vai conseguir ter a tua vida de pecado, porque teu coração vai ser transformado e você não vai mais ter paz com o pecado. Daí tu fala, tá, Natan, mas tem muitos cristãos que ainda pecam, que falham, que... Sim, e na nossa caminhada, se a gente falha... de novo, como eu falei, tu tem a capacidade de ser tentado ao pecado e tu pode ainda pecar, mesmo sendo cristão. Mas a verdade é que teu relacionamento com o pecado já não é mais de paz. Mesmo que tu possa cair em pecado, tu já não quer mais cair. Aquilo já não te deixa mais alegre, aquilo não te deixa em paz. Tu não quer cair. Todo cristão genuíno que tem algum problema de pecado na sua vida, ele não gostaria de ter. Uma das ilustrações que eu dou é o seguinte, o cara está com problema de pecado. Se eu pegasse dois botões, um botão tu aperta e continua vivendo em pecado, e outro botão tu aperta e esse pecado desaparece da tua vida, se tu chegar para um cristão genuíno que está tendo problema com o pecado e você oferecer para eles, ele apertaria no botão de não ter mais problema, que esse pecado desaparecesse da vida dele. Todo cristão genuíno faria isso. Porque nenhum cristão que tem problema de pecado, ele está em paz com o pecado. Por quê? Porque o coração dele foi transformado. Ele não quer estar pecando. Ele pode estar, por várias razões que nós vamos falar, com problemas de pecado e permitindo que esse pecado ainda tenha força sobre ele, quando a verdade é que nós já estamos livres do pecado e tem algumas razões do como isso pode acontecer, que nós vamos explicar. Mas a verdade é que ele não tem mais paz com o pecado. Ele não quer ter nada a ver com esse pecado. E é o que Paulo está falando aqui. Aqui quando Paulo vai responder a pergunta, a retórica dele, ele fala, cara, nós que estamos mortos para o pecado, como nós viveremos ainda nele? Como tu vai conseguir continuar vivendo em pecado se tu morreu pro pecado? Tu não vai mais conseguir. Vai ter algo dentro de ti que vai rejeitar o pecado. Você não vai mais querer ter paz com o pecado. Agora olha a continuação. Ou não sabeis. Paulo continua essa lógica dizendo, ou tu não sabe disso. Quer dizer, por acaso você não está sabendo do efeito da salvação, o que acontece quando tu é salvo? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, pelo batismo na morte. Para quê? Quer dizer, para ter um efeito. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quando Paulo ele fala, vamos continuar pecando? Obviamente que não. Por que não? Cara, se tu morreu pro pecado, como você vai conseguir viver ainda em pecado? Por acaso você não sabe disso? E ele começa a revelar. Ele começa a revelar o quê? Tu não sabe que quando você foi batizado em Cristo Jesus, você foi batizado na morte dele? Quer dizer, naquele momento que Jesus está sendo crucificado, tu estava sendo crucificado, a tua velha natureza estava sendo crucificada.
Quer dizer, é o que fala em Romanos, fala que Jesus, pela semelhança do corpo do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Quer dizer, você não está sabendo que quando Jesus foi feito pecado naquela cruz e Deus derramou juízo sobre ele, tu estava recebendo o juízo, quer dizer, tu estava morrendo, Natan estava sendo crucificado naquele momento. E quando eu sou batizado nas águas do batismo, eu reconheço que eu morri em Cristo. E eu aceito essa morte do meu velho homem para eu poder então provar uma novidade de vida da mesma maneira que Jesus ressuscitou dos mortos. É isso que ele está falando. Ele está falando, se tu ainda acha, se tu ainda pode se fazer essa pergunta, então tudo bem viver em pecado, é porque você não entendeu o que é a salvação. A salvação é, tu morreu para a tua vida de pecado. De novo, salvação não é uma mudança de destino, você vai para o céu em vez do inferno. A salvação é uma mudança de natureza. Você morre para o pecado para você viver uma novidade de vida. Tá? Agora olha que interessante, continuando. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Veja que aqui ele está falando de tu morreu com Cristo para viver a vida ressurreta de Cristo, tá bom? Em novidade de vida. Depois ele fala, ele continua avançando nesse pensamento, se tu foi plantado juntamente com Jesus, se tu também morreu, foi participante da morte dele, ao colocar tua fé em Cristo Jesus, tu recebeu o efeito da morte daquele velho homem em Jesus, ele fala, tu também vai ser participante da ressurreição. Não está falando da ressurreição que vai vir, ele está falando, tu vai ser participante da ressurreição de Cristo hoje, da vida, da novidade de vida que há em Cristo Jesus para todo aquele que aceita ele como Senhor e Salvador. É o que fala em Efésios. Fala, porque já ressuscitastes com Cristo e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Fala que nós já ressuscitamos com Cristo. Vai ter uma ressurreição dos mortos do nosso corpo físico, mas aqui está falando da nossa natureza. Tu morreu com Ele e ressuscitou com Ele. Você morreu servo do pecado, ressuscitou servo da justiça, verdadeiramente justo, verdadeiramente santo. Agora, olha que interessante, ele está falando assim, da mesma maneira que tu é participante da morte de Cristo, quando tu aceita Ele como Senhor e Salvador, rejeitando a tua antiga vida e sendo batizado nas águas do batismo, certo? Da mesma maneira que você foi participante da morte de Cristo, tu também vai ser participante da vida ressurreta. Mas olha que interessante, porque Paulo vai colocar uma condição. Olha no versículo 6 a primeira palavra. A primeira palavra é sabendo. Sabendo isto. Então aqui Paulo está falando o seguinte, olha, quando você morre para Cristo, quer dizer, quando você morre com Cristo, você morre para aquela antiga natureza, para que tu tenha o empoderamento de viver uma nova vida. Para que tu seja participante da vida ressurreta de Cristo hoje. Mas você tem que saber isso. Ele coloca, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Aqui está falando o seguinte, que para tu, o quanto tu vai provar dessa nova vida em Cristo Jesus, está diretamente ligado ao quanto você conhece, quanto você entende e conhece da realidade de que o teu velho homem foi crucificado com Cristo Jesus. Para quê? Para ter que efeito? Para que o teu velho homem, para que o corpo do pecado seja desfeito. Essa palavra desfeito é uma palavra no grego que significa se tornar inativo, inoperante, sem poder ou influência. Então olha que interessante. Aqui Paulo está falando, enquanto você não entender isso, enquanto você não compreender que a cruz de Cristo não só perdoou os teus pecados, mas te libertou do domínio do pecado, o pecado ainda vai ter domínio sobre você. Quer dizer, para tu poder permitir que esse poder que Deus colocou dentro de você, dessa nova natureza flua exteriormente no teu dia a dia, tu precisa saber disso. Saber que teu velho homem foi com Cristo crucificado. Você não mais é um pecador e o pecado não mais tem domínio sobre você. E você precisa crer nisso, por quê? Porque a palavra de Deus declara, não porque você está vendo isso. Tu primeiro crê nisso. Tu tem a revelação e você crê, para então você ver a graça manifestar essa realidade da vida ressurreta de Cristo, empoderando a tua vida em santidade. Então você vê que aqui Paulo está linkando a experiência, tu ter a experiência da vida ressurreta com o conhecimento de algo. Você tem que saber que teu velho homem foi morto. Você tem que crer que teu velho homem não mais tem poder sobre você.
Então, quer dizer, os ensinamentos que às vezes tem na igreja de que existe duas naturezas em nós. Existe a natureza do pecado, existe a nova natureza e você tem que fortalecer a nova natureza para que a velha natureza não tenha poder sobre você. Não é bíblica. Aqui fala claramente que o velho homem foi com Cristo crucificado para que o corpo do pecado perca o seu poder, se torne inativo, sem poder, sem influência. Mas tu tem que saber isso. Tudo no reino de Deus, ele flui através da fé. Você precisa conhecer e crer. Amém? 7. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então, se eu morri para o pecado, eu estou justificado do pecado. Eu estou livre do pecado. É o que outras traduções colocam. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo, de novo. Ele continua falando, sabendo isso aqui. De novo, se eu morri com Cristo, eu também vivo com ele. É o que Paulo falou em Gálatas. Como é que é? Já fui crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tu vê, Paulo ali não estava com o seu corpo ressurreto, mas ele estava falando, eu já morri com Cristo para minha velha vida e agora eu tenho uma nova vida e essa vida que eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então olha que interessante, ele está falando, se nós morremos com Cristo, através da nossa fé nele, aceitando o fruto de morte, a morte do nosso antigo homem, certo? Então se isso se tornou realidade em mim quando eu criei em Jesus Cristo, eu também vou ser participante da vida de Jesus Cristo, da vida ressurreta dele. Olha o que ele fala no versículo 9. Sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Está falando que tu tem que saber o seguinte, já que Cristo morreu por mim, como fala em Coríntios, que já que um morreu por todos, logo todos morreram. Quer dizer, Cristo ele não morreu por causa dele, ele não merecia morrer, ele morreu por causa de mim, ele morreu no meu lugar, ele morreu para provar a morte no meu lugar. A morte, que morte é essa? A separação de Deus. Ele morreu para provar a morte no meu lugar. Para quê? Para que a morte, o domínio da morte, a natureza de morte, a natureza de pecado, não mais tenha domínio sobre mim. Por quê? Versículo 10. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, já que Cristo provou a morte no meu lugar, eu morri já no que é concernente ao pecado. Eu já morri para o pecado, eu já morri para a morte, já recebi minha justa retribuição e agora eu ressuscitei com Cristo Jesus para viver em novidade de vida, sendo participante da vida ressurreta de Cristo. E aqui fala que tu tem que saber isso. O quanto tu vai provar do empoderamento dessa nova vida em Cristo Jesus está diretamente ligado ao quanto tu conhece e crê dessa realidade, dessa verdade que a palavra de Deus declara. Como eu falei, para tu saber a tua identidade do teu homem espiritual, você tem que crer na palavra de Deus. Jesus falou, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Para tu saber a tua identidade no teu homem espiritual, tu só tem como conhecer lendo a palavra de Deus e vendo o que ela diz acerca de você, da tua identidade. E quando tu te vê dessa maneira, quando tu te vê santo, é quando a santidade ela começa a produzir cada vez mais na tua vida. Quando tu te vê justo, é quando tu vê a justiça sendo manifestada através da tua vida, porque você está permitindo que o Espírito Santo, através da sua graça, empodere as tuas obras em justiça, em santidade, porque você está crendo no que a palavra de Deus diz e na obra consumada de Cristo Jesus. Continuando para a gente finalizar. 11. Assim também vós. Então ele está falando, da mesma maneira que Cristo, ele morreu uma vez para o pecado e agora ele vive para Deus, assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está falando da mesma maneira que Cristo ele morreu uma vez para o pecado e agora ele vive para Deus, ele fala assim, da mesma maneira nós devemos nos considerar mortos para o pecado. A palavra considerar, quando você pega e olha ele no original, no grego, ele significa, é quase um termo matemático. Está basicamente falando, faça o cálculo e chegue na conclusão. Não está falando de considerar, tipo, você achar algo que não é necessariamente aquilo, mas você tem uma visão diferente do que é na realidade. Não é isso que está falando. Está falando de considerar, tipo, não, mano, eu te considero, tipo assim, beleza, sabe? Às vezes para mim, eu não sei se faz sentido esse significado da palavra, mas para mim era mais ou menos assim. Quando eu fui ver a palavra considerar no original, significa literalmente isso, é tipo, calcule e chegue à conclusão da realidade de que vocês estão mortos para o pecado. De novo, assim também vós, considerai-vos certamente
mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o que Paulo fala em Colossenses, em Romanos, em Efésios. Nós temos que nos revestir do novo homem. Como é que eu me revisto do novo homem? Nós vamos falar mais sobre isso depois, mas um princípio de se revestir do novo homem é você começar a aceitar e crer na identidade que a Bíblia diz que você tem agora. Então, eu não sou um pecador salvo por graça. Eu era um pecador. Eu fui salvo pela graça, fui restaurado, restituído, que significa a palavra salvação, é ser restaurado, be made whole, ser feito completo novamente. Eu fui salvo pela graça e agora eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Eu sou verdadeiramente santo e verdadeiramente justo. E conforme a gente vai crendo, vendo, tendo a revelação da identidade que eu tenho agora em Cristo Jesus, o pecado cada vez mais não tem mais voz na minha vida. E eu vou empoderando, permitindo que a graça de Deus que está na minha vida, certo? Ela me empodere e manifeste essa santidade na minha vida. Tá certo? Irmãos, tem muito mais o que falar sobre esse assunto, mas como eu falei, eu não terminei o assunto, simplesmente vou parar e a gente continua no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder, tá bom? E, bem, é isso. Fiquem com Jesus. Até o próximo vídeo.